Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Nossa aula de educação física hoje vai falar sobre atividade física e saúde, tá? E a gente vai utilizar o livro 5 de educação física, tá? A página 280, e eu quero que vocês me acompanhem. Nas últimas aulas a gente falou sobre esportes não convencionais e jogos eletrônicos. Nessa aula a gente vai mudar um pouco esse conteúdo, né, do capítulo 5, que ele vai falar sobre atividade física e saúde. E para a gente começar, a gente precisa entender sobre as nossas capacidades físicas básicas. Conteúdo que a gente já estudou um pouco, mas que a gente vai aprender melhor hoje, tá bom? Então, o nosso organismo, ele é dotado de estruturas e sistemas que se articulam para a realização dos movimentos, com os quais desenvolvemos habilidades e capacidades e potencialidades, tá bom? Para a gente começar, a gente vai entender um pouquinho, né, quais são essas habilidades e essas capacidades que a gente desenvolve. Primeiro, a gente vai falar sobre habilidades motoras. Alguém sabe o que é habilidades motoras? Bom, é a locomoção, a manipulação e a não locomoção. Para entender melhor, ela pode ser entendida, né, como a tarefa onde o movimento pode ser considerado uma habilidade. Ou seja, são movimentos, né, que devem ser aprendidos. Vou dar exemplo para vocês, como atirar, tocar piano, tocar violão, ou até mesmo dar um saque, né, no voleibol, tá bom? E quando a gente fala sobre capacidades físicas básicas, a gente fala sobre agilidade, velocidade, resistência, coordenação motora, força, flexibilidade, equilíbrio e ritmo. Essas capacidades físicas básicas são todas essas aqui, tá bom? E quando a gente fala delas, a gente já lembra, né, que todas essas capacidades físicas aqui a gente possui, mas que elas podem ser melhoradas. E quando a gente fala também sobre essas habilidades aqui, que é a orientação temporal, o que é orientação temporal? A orientação temporal é a avaliação do tempo em relação ao movimento do objeto no espaço, sua velocidade e o curso regular. Orientação temporal, ela está relacionada no desenvolvimento da criança, né? Como o hábito do nosso cotidiano, né? Que é a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, de tomar banho. Então, o nome mesmo diz, né? Orientação temporal, né? Orientação do tempo. E já na orientação espacial, é a avaliação da posição dos objetos em medida que são locados no espaço. É a nossa, né, lateralidade, a direção, a trajetória, a localização. Então, orientação espacial é saber localizar o que está à direita ou à esquerda, na frente ou atrás, acima ou abaixo. É você e o seu próprio corpo ali em um determinado espaço, tá bom? Então, entendendo todas essas capacidades e habilidades que estão relacionadas ao esporte, elas estão relacionadas ao esporte, né? E a partir disso, a gente consegue executar um chute, correr em velocidade, né? Realizar alguns movimentos mais complexos no vôlei, no basquete, ou até imitar os famosos dribles, né? E fintas dos craques do futebol, tá bom? Mas para melhorar um pouco a compreensão, a gente pode dizer que exercício físico, né, são sequências planejadas de movimentos repetidos sistematicamente, com o objetivo de elevar o rendimento e melhorar os aspectos relacionados à aptidão física. Então, para a gente adquirir, né, uma melhor performance e conquistar resultados, ou até mesmo conseguir uma boa qualidade de vida, a gente precisa, né, saber como são e como podemos trabalhar melhor nossas capacidades físicas. Então, nesse capítulo, a gente vai entender melhor quais são as nossas capacidades físicas e motoras, né? Para a gente entender melhor sobre elas e trabalhar elas, para a gente ter um melhor rendimento. Então, capacidades físicas, ela tem bastante importância, né, numa boa aptidão física. Para a gente começar, a gente vai falar sobre as capacidades físicas básicas que a gente possui. Acredito que vocês vão saber. Quais são as nossas capacidades físicas básicas? Ou seja,
Equilíbrio, destaquei aqui para vocês, equilíbrio, resistência, a força, a coordenação motora. São básicas, né? São capacidades básicas que a gente possui. E como é? Então vamos começar falando sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é a capacidade física que resulta de uma combinação, né, de ações dos nossos músculos e o nosso corpo, né, e do nosso corpo ali junto, trabalhando junto. Ou seja, uma prática que requer bastante equilíbrio é o Pilates. O Pilates e também uma prática também que é bastante, talvez vocês ainda não conheçam, né, mas é bem interessante, que é o slackline, né, que exige bastante equilíbrio, né, que é uma prática que requer bastante equilíbrio. E também temos a nossa resistência, né, na capacidade física resistência, que consiste, né, na capacidade de suportar determinado esforço físico por um período de maior tempo, né, de tempo maior ali, que você precisa ter uma resistência maior no que está se praticando. No exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui, são os ultramaratonistas, né, que eles estão ali, eles precisam de bastante resistência para percorrer as distâncias das corridas, que geralmente são bem longas, tá bom? E quando a gente fala sobre a capacidade física, a força, ela é altamente treinável. Ela é gerada nos músculos e a partir da sua contração, tá bom? E com uma boa condição muscular é possível adquirir melhor qualidade de vida, tá? Então, olha aqui um exemplo. O halterofilismo, ele desenvolve nessa capacidade física força para levantar a maior quantidade de peso, né, que a gente conseguir. Só que nesse caso a força, ela né, que mesmo está escrito que ela é treinável. Então, ou seja, geralmente você começa ali pegando, né, uma quantidade de peso menor para conseguir chegar ao objetivo de pegar uma quantidade de peso maior. E a gente entra falando também sobre a coordenação motora nessa capacidade física que permite realizar inúmeros movimentos corporais, inúmeros, gente, que é controlado e dominado, controlando e dominando o corpo, né, durante a ação. O simples ato de andar já requer a coordenação motora. Para isso, a gente só precisa observar, né, as dificuldades de uma criança quando ela está aprendendo a andar, por causa da pouca idade, né, que ainda não apresentam uma capacidade bem desenvolvida, né? Então, quando você está ali, criancinha ainda, você não tem toda a sua coordenação motora. Para isso, eu também tenho alguns exemplos, né? A prática de natação e pular amarelinha desenvolve bastante a coordenação motora. Então, para finalizar aqui sobre as nossas práticas, ou sobre as nossas capacidades, né, básicas, eu quero que vocês compreendam que cada uma dessas capacidades, elas podemos melhorar nossas habilidades, né, e começar a entender como o esporte e a prática de atividade física nos ajudam na manutenção da nossa vida saudável, tá bom? Então, para manter uma boa, né, uma saúde estável, né, uma vida saudável, essa prática de atividade física nos ajuda nessa manutenção. E compreender nossas capacidades físicas faz melhor ainda, faz a gente melhorar ainda e começar a entender, né? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, né, que a gente finalizou falando sobre as nossas capacidades físicas, a gente vai falar também sobre atividade física, exercício físico e esporte. Esses três aqui têm uma diferença, tá bom? Não são todos iguais. Então, vamos começar falando sobre atividade física. Então, qual que é a diferença da atividade física, do exercício físico e do esporte? Primeiro, a gente vai falar sobre atividade física. Destaquei aqui para vocês verem. A atividade física é qualquer movimento corporal que exija mais energia do que a quantidade de energia utilizada em repouso. Ou seja, a atividade física, ela exige um gasto de energia, né, um gasto calórico, mas não é planejado, né? Então, uns exemplos que eu tenho para você é lavar a casa, ir ao supermercado, descer ou subir escadas. Então, a atividade física não é planejada, não é organizada. Então, a diferença do exercício físico é que na parte do exercício físico, né, é toda atividade física planejada e organizada e repetitiva.
Então, o exercício físico são sequências de movimentos planejadas para alcançar um objetivo, ou seja, ele a saúde ou a estética, né? Então, exemplos que eu tenho de exercício físico é a musculação, as lutas, natação, entre outros esportes, tá bom? Entendendo, então, a diferença de atividade física e exercício físico, a gente entra na parte do esporte. E o esporte, ele é classificado como uma atividade física, tá? Ele é classificado como uma atividade física competitiva, que possui parâmetros e regras, envolve esforço físico rigoroso, além de exigir movimentos e tarefas complexas, que visam conseguir um desempenho máximo por parte dos atletas. O esporte, então, gente, as características principais do esporte é que ele possui regras, ele precisa de um órgão oficial e é uma atividade competitiva. E a busca, né, e ele busca por uma recompensa, ou seja, né, a vitória sobre o adversário, ok? Até então, espero que vocês tenham entendido as três diferenças, né, deles, né, todos eles são bem diferentes. E a gente, na próxima aula, a gente vai falar sobre a aptidão física, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Eu quero que vocês deem uma lida no livro de vocês também, para vocês entenderem um pouco melhor, dar uma olhada nas imagens. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Até então é isso, a nossa aula encerra por aqui. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Até mais, pessoal!